Então hoje eu vou falar de auditoria de documentação de caldeiras. E o foco é o relatório de inspeção de segurança do trabalho, o item relativo à válvula de segurança. Então, antes de falar mais detalhadamente da válvula de segurança, quero abordar alguns aspectos, como o que é uma válvula de segurança, o histórico da válvula de segurança, a exigência legal dessa válvula, dá uma, diria assim, uma explicação sumária para o seu funcionamento, a recalibração, a certificação. Então, senhores, são esses os pontos dessa nossa conversa. Eu estou me dirigindo aqui principalmente ao operador de caldeira e coloco em destaque o próprio proprietário dessa caldeira. Está também convidado o engenheiro de segurança da empresa, assim como o técnico de segurança que tem a ver com a caldeira, já que, dando logo como ponto de partida, a caldeira, senhores, é um equipamento que está enquadrado naqueles equipamentos que correm risco de explosão. Pois muito bem, o que é a válvula de segurança? Bom, os senhores podem até ouvir falarem a palavra PSV. Então, os instrumentistas, eu já trabalhei muitos anos coordenando profissionais de instrumentação, e o termo que se utiliza é mais PSV. Esse P é de potência, power, da linguagem inglesa. O S é safety, de salvar, ou segurança, como queiram entender. E V vem de válvula. Mas nós vamos aqui utilizar a palavra ou a expressão válvula de segurança, que é a mesma PSV. Então, o que é uma válvula de segurança? É um dispositivo que é colocado lá na caldeira para proteger. Válvula de segurança. Vai proteger de quê? Então, senhores, se a pressão interna da caldeira estiver muito alta, depois eu vou falar do termo que eu vou dizer agora, PMTA. Se essa pressão interna do vapor superar ou igualar a PMTA, as válvulas de segurança da caldeira já é para estarem abertas, exatamente expurgando aquele vapor que estava lá na câmara de vapor dessa caldeira, de forma que nesse expurgo a pressão interna caia, fique inferior à PMTA dessa caldeira. Bom, para prosseguir, nós vamos falar alguns termos, como PMTA. Eu sei que eu estou falando para técnicos de segurança, engenheiros, operadores de caldeira, mas nesse grupo tem o proprietário, que não tem muita, diria assim, vivência com esses termos. Então, o termo PMTA quer dizer pressão máxima de trabalho admissível. Nós já falamos do PSV, que é a mesma coisa de válvula de segurança, mas gostaria de falar algumas pressões que ocorrem em uma caldeira. Então, já falei da PMTA, pressão máxima de trabalho admissível. Senhores, o que é a pressão máxima de trabalho admissível e como isso acontece?
Bom, quando eu faço o projeto da caldeira, eu tenho que fazer esse cálculo da PMTA. Então, senhores, a PMTA, como a sigla diz, pressão máxima de trabalho admissível, ela está relacionada à natureza do material que foi construído essa caldeira. Tanto a chaparia do costado, como a chaparia dos espelhos. Então, essa chapa, esse aço, ele tem uma especificação. Eu vou tomar como referência aqui um aço especificado para a construção de caldeiras, que é o ASTM 285 grau C. Então, esse material, a natureza dele, existe uma propriedade mecânica que nós chamamos tensão admissível. Tem outros materiais que se utilizam também na construção de caldeira, que vai aumentar ou diminuir essa tensão admissível. Mas o importante é que os senhores entendam que essa chapa existe essa propriedade mecânica chamada tensão admissível. Pois muito bem. Então, com respeito ao cálculo da PMTA, nós nos preocupamos também com a espessura da chapa. Então, senhores, a PMTA, ela está relacionada tanto à espessura do material como à tensão admissível. Então, os senhores já podem entender que quanto maior for a espessura da chapa da caldeira, mais pressão interna ela suporta. Se a pressão interna for muito grande, maior a espessura. Se for um pouco menor, aí é proporcional à espessura dessa chapa. E está condicionado à tensão admissível do material. Então, é essa ideia que os senhores têm que entender dentro desse nosso início de conversa. Então, quando se vai projetar uma caldeira, nós temos que calcular a PMTA, pressão máxima de trabalho admissível. Muito bem, mas na caldeira existem outras pressões, como posso citar a pressão de abertura da segunda válvula de segurança, que se faz essa pressão igual à PMTA. Existe a pressão de abertura da primeira válvula de segurança, que se faz essa pressão, se regula essa pressão, um percentual um pouco abaixo da abertura da segunda válvula. Agora, existe mais 3 pressões abaixo da pressão de abertura da primeira válvula, que é exatamente a pressão que nós chamamos de desligar o exaustor, mais abaixo a pressão de religar o exaustor e a chamada pressão operacional a mais baixa. Esta pressão operacional é que garante o processo industrial. É a exigência do maior equipamento que esteja lá instalado no interior da fábrica. Então, essa pressão operacional, ela é quem permite que aquele equipamento trabalhe e produza lá no processo industrial. Bom, senhores, então nós falamos nos diversos tipos de pressão. Dito isto, agora nós vamos falar um pouco do histórico
da PSV, ou válvula de segurança. Então, quando começou, eu diria assim, a era do vapor, quando houve a descoberta da primeira caldeira e se começou a utilizar o vapor, na época mais utilizado na parte de transporte, na parte de locomotivas, depois foi para as indústrias. Fato é que o vapor passou a ser uma fonte de energia, aonde nesse vapor nós utilizamos dele tanto a pressão como o calor. Nós vamos aqui entender da importância da pressão. Então, a pressão do vapor e temperatura, quanto mais se eleva a pressão, maior a temperatura, maior a pressão, consequentemente. Mas essa pressão que eu chamei de pressão interna é exatamente aquela pressão que está no interior da câmara de vapor da caldeira. E essa pressão interna é exatamente o resultado do enclausuramento desse vapor que tentou se expandir, mas foi contido pelas paredes do costado e pelas paredes dos espelhos. Então, o que está resistindo a essa pressão interna é exatamente a PMTA. Como os senhores já têm o conhecimento, que a PMTA está relacionada à espessura da chapa do costado e do espelho e da natureza do material. Então, quanto mais for grossa a parede do costado, e assim como do espelho, mais pressão interna vai superar essa caldeira. Agora, só que essa pressão interna ela não pode ultrapassar a PMTA. Já é uma legislação, porque quando essa pressão se aproximar da PMTA e se igualar, já abriu as duas válvulas, expurgando o vapor do interior da câmara de vapor da caldeira, protegendo essa caldeira para não explodir. Então, esse aspecto aí já está bem claro. Mas, como eu falava do histórico, então, antigamente, as caldeiras só tinham uma válvula de segurança. Com o passar dos tempos, quando a coisa estava começando, deram-se a explodir caldeiras. Então foi chamada uma entidade, exatamente lá nos Estados Unidos, chamada ASME, Associação de Engenheiros Mecânicos lá dos Estados Unidos, exatamente para estudar e avaliar o motivo por que estava explodindo essas caldeiras. Pois muito bem, e dessa forma chegar à conclusão que caldeiras que tivessem uma superfície de aquecimento maior do que 46 metros quadrados teriam que ter no mínimo duas válvulas de segurança, no mínimo duas PSV. Então, é esse o histórico. Agora, a exigência legal. A exigência legal já passou a ser duas válvulas, aonde essas válvulas teriam que ser reguladas confrontando com a pressão interna, onde a
PMTA seria a regulagem da segunda válvula. E uma pressão um pouco menor do que a PMTA, a regulagem da primeira válvula. Porque eu já mostrei antes na conversa que entre a abertura da primeira válvula existe duas pressões, que é a pressão do pré-exaustato que manda desligar o exaustor e a pressão do pré-exaustato que manda ligar o exaustor. Porque, senhores, depois eu entro mais na história do exaustor, mas o exaustor em uma caldeira funciona como um soprador que injeta oxigênio no interior da fornalha. Então, quanto mais soprar o oxigênio, vai proporcionar a combustão do combustível sólido que está no interior da fornalha dessa caldeira. Nós estamos aqui falando de caldeiras flamotubulares que utilizam combustíveis sólidos. Pois muito bem, e abaixo da pressão de religamento do exaustor está a pressão operacional. Já falei de todas elas. Pois muito bem, então nessa sequência aí ficou pela legislação aonde as duas válvulas de segurança teriam que abrir de forma escalonada, abrindo a primeira válvula e, na sequência, abrindo a segunda válvula. Então, essa é a explicação sobre as pressões que estão envolvidas na caldeira, aonde eu situei a válvula de segurança. Mas como é que funciona uma válvula de segurança? Nós estamos explicando isso de forma sumária, nós não estamos entrando em muitos detalhes técnicos. Nós estamos aqui falando para o diretor da empresa, para o proprietário, que muitas vezes não domina esse assunto porque não é a área específica dele. Mas a gente, numa linguagem fácil para entender, nós estamos dizendo para ele o que é a válvula de segurança, o seu funcionamento. Então, a válvula de segurança ela tem um dispositivo mola, que essa mola tem lá um dispositivo, tipo um plug, que fecha a passagem do vapor, que está no interior da câmara de vapor da caldeira. Então, essa mola, ela faz a pressão nesse plug, nesse tampão, fechando, que é para o vapor não sair pela válvula de segurança. Porque a válvula de segurança é só para abrir quando é ameaçado a PMTA. O vapor está saindo do interior da câmara de vapor, mas pela chamada válvula de serviço, que também faz o bloqueio e que segue para o processo industrial. Mas o outro local que a válvula, ou seja, que o vapor pode ser expurgado, numa situação emergencial, que essa pressão interna se aproxime da PMTA, é pela válvula de segurança. Por isso ela foi projetada como dispositivo de segurança. E essa mola, quanto ela mais comprimida, mais pressão interna no interior da caldeira, lá na câmara de vapor, ela garante. Fazendo uma comparação a título de didática. Então, vamos supor que essa mola esteja um pouco comprimida. Aí suporta a pressão de 9. Se você quiser que essa válvula suporte mais pressão, você comprime mais a válvula.
porque dessa forma a pressão interna da caldeira tem que ser muito maior para vencer a pressão dessa mola. Então, é dessa forma que funciona a válvula de segurança. É essa mola fazendo força no tampão ou no plugue que fecha a passagem do vapor para o exterior, para ser expurgado. Se for levar em termos de fórmula, mas é uma fórmula tão direta que eu posso falar. A força elástica aí é Kx. Então, X é exatamente o deslocamento da mola. E K é a natureza do material. Então, vocês observam que, em função dessa fórmula aí, nós vamos chegar a uns cálculos relacionados com o assunto. Mas, falado do funcionamento, nós vamos entrar no ponto que eu estou abordando, que é exatamente a auditoria documental de caldeiras, no item relatório de inspeção de segurança periódica, aonde as válvulas de segurança, por legislação da NR13, têm que ser retiradas e ser mandadas para um laboratório, aonde essa válvula vai passar por um processo de manutenção e recalibração nas pressões de projeto da caldeira. Isso é feito no laboratório credenciado e no final desse trabalho, esse laboratório tem que fornecer à empresa cliente que mandou as válvulas para lá o relatório, ou seja, os certificados de calibração dessas válvulas. Logicamente, listando o que foi feito lá no trabalho de manutenção e recalibragem no laboratório e deixando, claro, a pressão de abertura dessas válvulas, aonde, como eu falei, a segunda válvula, a pressão de abertura tem que ser igual a PMTA, e a primeira válvula um percentual um pouco mais baixo. Então, senhores, isto é uma exigência legal. Quando as válvulas retornarem do laboratório, tem que estar acompanhado desses certificados. Isso é uma exigência legal, aonde nesses trabalhos como auditor de documentação de caldeira, eu encontro alguns relatórios de inspeção de segurança que não foi cumprida essa determinação. Então, eu coloco isso como alerta, aonde eu estou aqui me dirigindo aos engenheiros de segurança do trabalho, aos técnicos de segurança, e dando consciência ao proprietário da caldeira e cada vez mais colocando esse assunto como destaque para o operador de caldeira, da importância no que diz respeito à válvula de segurança em uma caldeira. Então, as válvulas, quando retornarem, elas têm que estar certificadas e etiquetadas com a data que ela sofreu a inspeção e o valor da pressão de abertura. A pressão de abertura dada em kgf por centímetros quadrados. Essa é a expressão que se utiliza para fazer e para informar o valor de recalibração das válvulas.